tudo bom? A gente tá começando hoje mais um Coronavest e o assunto de hoje é um assunto fechamento relacionado aos assuntos anteriores que a gente viu, tá? A gente teve uma dificuldadezinha no áudio, que eu filmei a aula, mas aí quando eu fui ver não estava pegando o áudio, então eu tentei editar depois, espero que vocês consigam entender, mas qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários ou até os monitores, tá bom? Então é isso, boa aula! Oi gente, tudo bom? A gente tá começando hoje mais um Coronavest e o assunto de hoje é um assunto que ele tá relacionado com os dois últimos assuntos que a gente deu, que foram justamente calor latente e calor sensível. Então esse assunto é mais como um fechamento de tudo, né, que a gente viu daqueles assuntos. Esse assunto também é bastante teórico, então a gente tem que saber direitinho como é que cada teoria vai ser aplicada e vai ser cobrada no vestibular. Esse assunto também ele tem a ver com as propriedades coligativas e como elas influenciam na mudança de fase. Então, a gente vai começar agora e eu espero que vocês gostem e façam todos os exercícios, tá? É muito importante, por favor, não esqueçam disso. Tirem as dúvidas, temos os monitores, eu mandei mais exercício também lá no nosso portal. E no final dessa aula, vocês vão poder ver também os exercícios da aula passada. Então, não esqueçam de conferir tudo, tirar todas as dúvidas, pesquisar, estudar bastante, porque cada detalhe é muito importante e cada questão é um diferencial. Então, vamos começar e a gente vai ver cada coisa com calma. Então, nosso primeiro slide, ele fala justamente dessa relação que existe entre as propriedades coligativas e a mudança de fase de algumas substâncias. O que é que acontece? Uma propriedade muito importante seria a pressão, e a gente vai ver o que é que essa pressão influencia tanto na ebulição quanto na fusão, em suas temperaturas de ebulição e suas temperaturas de fusão, certo? No caso, em relação à ebulição, a gente tem muito que quanto maior a pressão, maior seria a minha temperatura de ebulição. E quanto menor minha pressão, seria menor a minha temperatura também de ebulição. O que é que isso quer dizer? Digamos assim, quando eu coloco a panela de pressão no forno, eu tenho com ela também o aumento da minha temperatura. A ideia que eu tenho de colocar um alimento em uma panela de pressão é justamente para que esse alimento cozinhe mais rápido, eu tenha um cozimento mais rápido. Por quê? Se eu tenho uma pressão maior naquela panela, isso vai fazer com que a minha temperatura de ebulição, ou seja, a minha temperatura de fervura, ela também aumente. Então, uma coisa que antes fervia a 100 Celsius, digamos, a nível do mar, ela vai ferver uma temperatura ainda maior, de 180, 150 e por aí vai depender muito de como vier o sistema. Então, isso vai fazer com que facilite o cozimento daquele meu alimento. E o mesmo ocorre no oposto. Quando eu tenho uma pressão menor, eu também vou ter uma menor temperatura de ebulição. Ou seja, é um exemplo muito bom que também é muito utilizado em vestibular, é o caso de um alpinista que está subindo uma montanha, e ao subir essa montanha, ele quer ferver uma água. Então, o que é que acontece? Já que ele subiu uma montanha, quanto mais alto eu subo, quanto mais alto eu estou ao nível do mar, menor vai ser a minha pressão. E se minha pressão é menor, também vai ser menor a minha temperatura de ebulição. Isso vai fazer com que, quando eu for cozinhar alguma coisa, essa coisa demore mais tempo cozinhando, vai demorar mais tempo cozinhando, porque justamente vai estar cozinhando a uma temperatura menor do que a que normalmente ele iria cozinhar. Então, uma coisa que antes cozinhava a 100 Celsius no nível do mar, vai cozinhar a 70 Celsius, 80, 60 e por aí vai depender também muito do sistema. Então, essas coisas que estão relacionadas tanto com pressão quanto com temperatura de ebulição. Uma questão também que a pressão influencia é justamente na temperatura de fusão. A temperatura de fusão ela ocorre do mesmo jeito que a temperatura de ebulição, só que a gente tem algumas exceções, como a água, como o ferro, e essas exceções é que vão fazer com que o sistema ocorra justamente de uma maneira oposta ao que ocorreria normalmente. No normal, a gente tem que a pressão se eleva e quando isso acontece, a temperatura de fusão também se eleva.
O mesmo ocorre com a pressão quando ela diminui. A pressão diminui, então a temperatura de difusão também vai diminuir. Mas com a água ocorre de uma forma oposta. E isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, tá? Porque cai muito a questão. Tem muita coisa relacionada a isso, então a gente tem que saber bem direitinho que a água é justamente essa exceção. O que acontece com a água? Quanto maior a pressão, menor vai ser a minha temperatura de difusão. Ou seja, se eu tenho um bloco de gelo e eu estou exercendo uma pressão maior nele, quer dizer que a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que ele vai derreter, vai ser menor no caso. E se eu estou exercendo uma pressão menor, a minha temperatura de fusão vai ser maior. Como vocês viram, ela ocorre de maneira oposta do que seria normalmente acontecido. Mas tanto a ebulição quanto a fusão funcionam do mesmo jeito, apenas com a água que ocorre essa exceção na fusão. Apenas com a água não, mas a água é a principal. O principal elemento em que isso daí ocorre, tá? E também o que é mais cobrado em prova de vestibular e tudo mais. Então, um exemplo muito bom que a gente pode ver esse tipo de relação que ocorre com a água e com a sua temperatura de fusão e a pressão também, é quando a gente tem um patinador que ele patina no gelo, então aquela lâmina do patins dele, ela faz uma pressão enorme em cima do gelo. E esse aumento dessa pressão em cima do gelo é que faz justamente que esse gelo derreta mais facilmente e esse patinador consiga deslizar com maior facilidade naquele gelo e consiga fazer aquelas manobras todas que a gente já conhece. Então, justamente, esse aumento da pressão é que consegue fazer uma diminuição da temperatura de fusão, porque no que aumenta a pressão, aquele gelo consegue derreter mesmo estando com uma temperatura menor do que zero, porque geralmente esses gelos, né, que são utilizados em patinação, eles têm uma temperatura ainda menor do que 0 Celsius. Então, essa propriedade da água é que faz com que seja possível a patinação no gelo. Eu trouxe aqui também um gráfico para vocês que cai muito também em prova de vestibular e que é possível a gente identificar justamente essa mudança de fase, tá? Eu tenho aqui o gasoso. Sempre vai ser gasoso nessa região, aqui o líquido e aqui o sólido. Então, é muito importante saber identificar que cada região é o gasoso, o líquido e o sólido. Então, a partir disso, eu consigo identificar que daqui seria do sólido para o líquido, que é justamente a minha fusão, né? Também vou ter do líquido para o gasoso, e também, ou do gasoso para o líquido, e também vou ter do gasoso para o sólido, que seria a minha sublimação, que tanto é do gasoso para o sólido, quanto do sólido para o gasoso. Importante também é saber essas linhazinhas, que elas representam justamente essa mudança de fase, tá? Eu tenho essa linha aqui, e esse ponto, como aqui tá mostrando o ponto de fusão, e aqui seria o meu ponto triplo, que é justamente a união dessas 3 fases aí que eu vou ter. Então, eu tenho tanto o ponto triplo quanto o ponto crítico, que está lá no cantinho, que é justamente o ponto onde ocorre a maior temperatura do vapor. É o ponto que tem uma maior temperatura em que o vapor pode chegar, certo? Então, também é muito importante não confundir esses pontos. Ponto crítico é o máximo de vapor que pode chegar e ponto triplo é a união das 3 fases. Nessa questão aqui, ele aborda justamente isso, né? Ele me deu aí 4 alternativas e me pediu qual seria a alternativa falsa e qual seria a alternativa verdadeira. Então, eu tenho aí que a primeira alternativa, ele diz o seguinte, o ponto 1 corresponde ao ponto crítico e o ponto 2 corresponde ao ponto triplo. Bem, vamos analisar aqui, né? Ele diz ponto 1 seria justamente o meu ponto crítico e o ponto 2 seria o meu ponto triplo. E a gente acabou de ver que não é isso, né? É justamente o oposto, que o ponto triplo é o ponto da união entre as 3 fases e o ponto crítico seria o ponto onde eu consigo ter a maior temperatura de vapor. Então, consequentemente, essa alternativa aí seria falsa, né? Aí vamos agora para a segunda alternativa. Ele diz o seguinte: se a substância for comprimida isotermicamente a partir da situação C, ela poderá tornar-se líquida. Então, vamos ver. Quando eu digo que eu estou comprimindo algo isotermicamente, eu quero dizer que eu estou comprimindo algo na mesma temperatura, ou seja, a temperatura não vai variar, não vai ocorrer variação de temperatura. Então, se a substância está em C, quer dizer que ela está
no gasoso, no estado gasoso. Por isso que eu disse que é muito importante a gente saber onde fica cada estado. C é gasoso, B é líquido e A é sólido. Então, se a substância está no estado C, quer dizer que ela está no estado gasoso, e ele disse que se eu comprimi-la isotermicamente, eu vou conseguir fazer que ela fique líquida, ou seja, que ela vá para o estado B. Bem, vamos pensar, se eu tenho gás e eu comprimo esse gás, o que é que acontece com ele? Comprimo ele isotermicamente, tá, gente? Vai acontecer de que ele vai condensar. E ao condensar, ele vai, sim, consequentemente, se tornar líquido. Então, a alternativa 2 estaria correta, porque se ele está em C e a gente condensa ele isotermicamente, quer dizer que ele vai virar líquido e vai para o B, no caso. Aí, vamos ver agora a terceira alternativa. Uma mudança da situação A para a B é denominada fusão. Sim, né? A gente sabe que na situação A a gente tem um sólido aí, e na situação B a gente tem líquido. E a gente sabe que a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Então, aí está correto. Quarta alternativa, ele diz: a passagem da situação C para a situação B caracteriza uma sublimação. Vê só, a situação C, ela está justamente no estado gasoso e a situação B, ela está no estado líquido. Ou seja, essa alternativa estaria falsa. Aí ficaria FVVF. Vamos agora para a segunda questão, tá? A segunda questão fala justamente daquele exemplo que eu tinha dado a vocês, né? Que ele diz o seguinte: ao nível do mar, a água ferve a 100 Celsius e congela a 0 Celsius. Assinale a alternativa que indica o ponto de congelamento e o ponto de fervura da água em Guaramiranga, cidade localizada a cerca de 1.000 metros de altitude. Então, foi parecido com o que eu tinha falado, que foi justamente quando o alpinista sobe uma montanha, como é que se comporta a temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Vê só, se a gente estivesse falando de qualquer outra substância, se comportaria daquela maneira que a gente tinha visto. Quanto maior a altura, menor vai ser a minha pressão e menor vai ser a minha temperatura de ebulição e a difusão também. Porém, como a gente está falando da água, a gente vai ter um comportamento diferente na temperatura de fusão relacionado com a temperatura de ebulição, tá? Então, vamos ver logo a de ebulição. Quando a gente fala de ebulição, a gente diz o seguinte, que é a temperatura de fervura. Então, assim, se eu elevo minha altitude, se ele está dizendo que eu estou com a altitude de 1.000 metros, então a altitude mais elevada, né? Se eu elevo minha altitude, eu diminuo a minha pressão. E ao diminuir a minha pressão, eu também vou ter um abaixamento da minha temperatura de ebulição. Então, se algo antes fervia a 100 Celsius, ela vai ferver a uma temperatura menor do que 100 Celsius, tá? Porque não está mais ao nível do mar, tá? Com altura maior. Então, daí eu já poderia eliminar algumas alternativas, como a alternativa A e a alternativa B, né? E a alternativa E também. Por quê? A A diz que vai ferver acima de 100, a gente sabe que é falso isso. A B diz a mesma coisa, a gente também sabe que é falso. E a E diz que vai ferver a 100, a gente sabe que não vai ferver a 100, vai ferver a menos que 100. Então, daí a gente já poderia eliminar 3 alternativas. Ficaria a alternativa C e a alternativa D, né? Então, aí eu vou conseguir resolver essa questão agora vendo o ponto de fusão, da temperatura de fusão. No caso, eu sei que como a gente está falando da água, então a água ela vai congelar com a temperatura acima, no caso, da temperatura normal. Por quê? Porque se a pressão é menor, a temperatura de fusão dela vai ser maior. Então, ela vai ter um congelamento com a temperatura de fusão maior. Então, a partir disso, eu já poderia marcar a letra D, porque na letra D ele diz: a água congela acima de 0 Celsius e ferve abaixo de 100 Celsius. Que foi justamente o que a gente tinha visto. Como a gente está falando da água, a gente sabe que a temperatura de fusão, quanto maior a pressão, menor a temperatura de fusão. E quanto menor a pressão, maior a temperatura de fusão, certo? E com a ebulição ocorre de maneira oposta. Aí vamos ver agora a terceira questão. Nessa terceira questão, ele me dá um exemplo muito legal, que também é tema de muitas questões, que ele diz o seguinte: sob a pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 Celsius. A gente já sabe disso, né? Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneta metálica contendo água no fogo. Uma caneca, toda vez eu confundo, é uma caneca, tá? Não uma caneta. Então, vamos lá, ele colocou uma caneca com água no fogo, certo? E depois que essa água ferveu, ele pegou uma seringa e sugou um pouco dessa água e tapou o bicozinho da seringa.
Daí, depois disso, ele puxou ainda mais um pouco a seringa, né? E percebeu que a água tinha voltado a ferver dentro da seringa, porque no que ele tirou a água da caneca, a água, depois de um tempo, parou de ferver. Por que parou de ferver? Porque não estava mais na temperatura de 100 Celsius. Mas ele percebeu que quando ele puxou de novo a seringa, mesmo com o bicozinho tapado, ele percebeu que a água tinha voltado a ferver. E por que que isso acontece? A gente tem que tentar analisar essa questão justamente no fator da pressão. Porque no que eu dou mais espaço àquele líquido que estava dentro da seringa, eu estou diminuindo a pressão exercida nele. Então, isso quer dizer que dentro da seringa a pressão diminuiu, certo? Então, se a pressão diminuiu, a gente sabe que quanto menor a pressão, menor também vai ser a temperatura de ebulição, não é isso? Então, por isso que foi possível que a água dentro da seringa voltasse a ferver, porque ela iria começar a ferver com a temperatura menor do que 100 Celsius. Então, no que eu puxei a seringa, eu diminuí a pressão e, consequentemente, eu diminuí a temperatura de ebulição, fazendo com que aquele líquido dentro da seringa pudesse ferver a uma temperatura menor do que 100 Celsius. Então, vamos ver agora as alternativas aqui, certo? E não esquece que esse negócio de puxar a seringa é justamente isso que eu estou dizendo. Vai diminuir a pressão exercida nela. Aí vamos ver as alternativas. Alternativa A. Permite a entrada do calor no ambiente externo para o interior da seringa. Não, isso aí tá falso, tem nada a ver. Alternativa B. Provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Falsíssimo isso. C. Produz um aumento do volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Não, tá falso. A gente sabe que o ponto de ebulição ele diminuiu e isso foi possível que a água começasse a ferver. D. Proporciona uma queda da pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição. Corretíssimo. Então, a minha alternativa aí seria justamente a minha alternativa D, tá? Vamos ver aqui a E. Possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a sua ebulição. Tem nada a ver, a gente nem falou aqui de densidade, não tem nada a ver relacionado, certo? Então, aí minha alternativa seria justamente a minha alternativa D. Então, eu tenho que me lembrar nessa questão, são esses fatores, tá? De como a pressão vai influenciar aquele sistema que também não está sendo relacionado com o meio externo, tá bom? A gente só sabe que a pressão interna, ela é menor do que a externa, mas, tipo, elas não estão, como é que eu posso dizer? Elas não estão em consenso, assim, elas não estão interagindo entre si. Apenas uma é menor do que a outra. E isso é importante saber, porque isso é o que vai facilitar com que aquele sistema também possa entrar em ebulição, mesmo estando em uma temperatura menor do que a habitual, no caso. Que seria justamente de 100 Celsius, né, ao nível do mar. Aí a gente vai agora fazer mais questões, mas se vocês também ficaram com dúvida nessa questão, vai ter questões parecidas lá na frente, a gente vai ver direitinho. Aí vamos agora para a quarta questão. Bem, nessa quarta questão ele fala o seguinte: a figura abaixo representa um cilindro onde uma certa quantidade de água, inicialmente a uma temperatura na região de comportamento anômalo, é retida por um bloco pesado que pode se mover livremente para cima ou para baixo. O que isso quer dizer? Vê só. A gente já sabe que a água ela se comporta de uma maneira diferente, né? Mas o que é importante saber é que esse bloco ele está comprimindo essa água, certo? Ele está exercendo uma pressão. Mas o que acontece? Ele diz aqui, com o resfriamento do sistema, a água se congela, sendo θ a temperatura de congelamento da água e T seria o meu trabalho, certo? Que ela realiza sobre o bloco. Pode-se afirmar que, então ele quer saber aí se a temperatura vai ser positiva, negativa ou igual a zero e se o trabalho vai ser positivo ou negativo. Vê só. Como eu já tinha falado, a água ela se comporta de uma forma diferente. Então, a maioria dos sistemas de substâncias, quando congelados, eles diminuem o seu volume. Já a água acontece de maneira oposta. Quando a água é congelada, ela aumenta de volume. Então, se a água está aumentando de volume, quer dizer que o trabalho dela também vai ser positivo. Então, se a água tem um aumento de volume, então o seu trabalho vai ser positivo. Sabendo disso, a gente já pode eliminar algumas questões, algumas alternativas, no caso. A gente poderia eliminar aí a alternativa B, a gente poderia também eliminar a alternativa a alternativa B e a alternativa E a gente já poderia eliminar. Por quê? Porque as alternativas estão como trabalho negativo. E a gente sabe que o trabalho aí seria positivo justamente porque ocorre esse aumento do volume. E foi justamente o que eu mostrei aqui nesse gráfico, tá? Que é a forma de comportamento da água. E quanto maior a pressão,
menor sua temperatura de fusão, e isso também faz com que ela se comporte de maneira diferente em relação ao seu volume, certo? Aí agora a gente vai ver justamente como isso influencia na temperatura, porque a gente sabe que quanto maior a pressão, menor a temperatura. Então, daí eu teria a alternativa C, onde a minha temperatura é menor do que zero e o meu trabalho seria maior do que zero. Porque, no caso, ele vai congelar a uma temperatura menor do que zero, já que tem uma pressão maior sendo exercida. A gente vai ver agora a questão 5, que é uma questão que fala justamente do alpinista, que eu tinha até comentado com vocês. Na questão 5, ele me diz o seguinte, que a uma dada altura, né, ele tem uma certa pressão, que essa pressão passa a ser de 60 centímetros de mercúrio. E que nesse ambiente a temperatura está de 10 Celsius. Então, a temperatura normal do ambiente nesse local seria de 10 Celsius e que a pressão seria de 60 centímetros de mercúrio. E daí ele quer ferver 200 gramas de água e me deu também o seu calor específico. Ele me disse que o fogão que ele está utilizando tem um calor, consegue fornecer calor de 200 calorias por segundo. Então, a energia fornecida por esse fogão seria de 200 calorias por segundo. Mas que, considerando tudo o que acontece, considerando o ambiente, essa energia térmica seria perdida, 50% dessa energia seria perdida durante essa fervura da água, né? Aí ele me pergunta quanto tempo eu levaria para aquecer essa água. Vê só, a gente tem uma tabelinha aí, que nessa tabela a gente consegue ver, de acordo com a pressão que me foi dada, qual seria a minha temperatura de ebulição, porque a gente sabe que quanto maior a altura, menor a pressão e menor também a temperatura de ebulição. Então, se ele está a uma altura maior e uma pressão menor, eu sei que essa água vai ferver também a uma temperatura de ebulição menor do que 100. Então, daí, eu posso ver que minha temperatura de ebulição, de acordo com a tabelinha, seria de 93. Então, eu vou usar justamente aquela formulazinha que a gente já conhece, que é o Ki-macete, né? Que é de calor sensível, que é quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, primeiro eu vou ter que saber a quantidade de calor que eu vou precisar necessária para aquecer essa água. E depois que eu descobrir isso, eu vou usar essa quantidade de calor e vou descobrir quanto tempo eu gasto aquecendo com esse fogãozinho, né? Essa quantidade de calor que eu preciso. Então, aí eu botei a massa, que é de 200, o seu calor específico e a sua variação de temperatura. Como a temperatura ambiente está em 10 e ele vai variar até 93, né? Então, seria 93 menos 10 seria a minha variação de temperatura. Daí eu posso fazer essa multiplicação, certo? Mas é importante eu saber isso daí que eu falei a vocês, que é essa questão de que se eu aumentei a minha altura, eu vou diminuir a minha pressão e também vou diminuir a minha temperatura de ebulição. E por isso eu precisei pesquisar na tabelinha qual seria a minha nova temperatura de ebulição. E daí eu faria essa subtração e acharia a variação de temperatura. Bem, multiplicando tudo, eu achei esse resultado e descobri que esse resultado seria a minha quantidade de calor necessária para aquecer aquela quantidade de água que eu tenho, né, que é de 200 gramas. Então, agora a gente vai para a segunda etapa, que a segunda etapa fala justamente da quantidade de tempo que a gente vai levar, né, para aquecer essa água. Então, como eu sei que 50% desse meu calor vai ser perdido, então eu sei que não vão ser 200 calorias por segundo, vão ser apenas 100, vai ser apenas metade. O que eu vou utilizar para aquecer minha água vai ser apenas metade do que me é fornecido. Então, se me é fornecido 200, eu vou utilizar apenas 100. Então, vão ser 100 calorias para 1 segundo, é igual 100 calorias está para 1 segundo, assim como 16.600 está para X. 16.600 é o que eu preciso para aquecer e X seria a quantidade de tempo que eu vou utilizar. Então, X aí deu 160 segundos, alternativa B, né? Agora que a gente terminou essa parte, a gente vai fazer uma super revisão do que a gente viu. Eu coloquei aqui 2 gráficos, tá? E esses gráficos, eles estão se referindo à curva de fusão, que é uma curva que a gente consegue identificar ela, mas a gente tem que saber a diferença da curva de fusão de substâncias aleatórias e da curva de fusão de substâncias específicas, como a água.
A curva de fusão da água seria justamente essa curva verde aí, com uma curva diferenciada. Como vocês podem perceber, ela é o oposto da curva laranja. Então, a curva laranja é a curva usada usualmente para as outras substâncias e a curva verde é usada para a água e demais substâncias específicas. No caso, a gente pode observar que na curva de fusão, as substâncias normais, eu tenho quanto maior a pressão, maior também minha temperatura de fusão. E quanto menor a pressão, menor também minha temperatura de fusão. Já na verde, eu vou ter que quanto maior a pressão, menor minha temperatura de fusão. E quanto menor a pressão, também vai ser maior a minha temperatura de fusão. Então, esse tipo de situação é importante tanto eu saber, porque pode cair em questões de vestibular, quanto pode cair de formas diferenciadas. Talvez não caia o gráfico, mas pode ser que caia uma questão, como eu tinha falado a vocês, a questão da patinação, né? Então, é importante a gente saber que a água tem esse comportamento anômalo, porque muita questão vai vir me perguntando por que a água congela a tal temperatura. Então, eu vou ter que saber que isso tem referência tanto da pressão quanto da altura e de outras situações que todas interferem nisso, tá? Então, saber quando eu falo de pressão, saber quando eu falo de temperatura, saber quando eu falo de altura, tudo isso é importante. E também é muito importante saber que a água, ela tá diferente nisso. Mas a água, ela também só está diferente quando eu falo de curva de fusão. Porque se eu estiver falando de ebulição ou de sublimação, você vai perceber que a água, ela tem o mesmo comportamento das demais substâncias. Ela realmente só se diferencia quando eu falo em relação à fusão. Aqui, mais uma vez, como eu tinha falado a vocês, quanto menor a pressão, menor a temperatura, e aqui, quanto maior a pressão, menor a temperatura. Isso relacionado à água, né? E quanto menor a pressão, maior a temperatura. Que, como vocês podem ver, ela se comporta de maneira oposta à das outras substâncias. Então, por isso é muito importante saber. Agora, a gente vai ver a curva de sublimação e a curva de vaporização. Como vocês podem ver, ambas as curvas, elas são crescentes, tá? Então, quer dizer que elas se comportam da mesma maneira. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. E quanto menor a pressão, menor a temperatura. O mesmo acontece com a de vaporização, que no caso seria justamente a minha temperatura de ebulição. Ambas se comportam do mesmo jeito. Aí agora a gente vai fazer uns exercícios que seriam justamente de revisão, que a gente pode assimilar tudo que a gente viu até agora e fechar, né, esse pensamento desse assunto. Vê só, esse primeiro exercício, é justamente um exercício que a gente já tinha falado antes, que é o da seringa. A situação que ocorre aqui é semelhante à situação do outro exercício que a gente tinha feito, que também foi referente à seringa. Ele diz assim: enche-se uma seringa com pequena quantidade de água destilada a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de ebulição, fechando o bico, como mostra a figura A seguir, e puxando rapidamente o êmbolo. Então, ele fechou o bico, certo? E já tinha água na seringa, no caso, água a uma temperatura fervente, e ele sugou, puxou mais ainda esse êmbolo. No que ele puxou esse êmbolo, o que é que acontece? É justamente o que a gente tinha falado, que ao puxar o êmbolo, ele está diminuindo aquela pressão exercida naquela água. Então, ele me diz assim: verifica-se que a água entra em ebulição durante alguns instantes. Podemos explicar esse fenômeno considerando o quê? Então, o que a gente tinha falado, né? Que vai diminuir a pressão, então vai também diminuir a temperatura de ebulição, e por isso vai fazer com que seja possível a água que está ali dentro entrar em ebulição, mesmo estando a uma temperatura menor do que 100. Aí vamos ver as alternativas. Na água há sempre ar dissolvido, e a ebulição nada mais é do que a transformação do ar dissolvido em vapor. Falso, né? Isso daí. Com a diminuição da pressão, a temperatura de ebulição da água fica menor do que a temperatura da água na seringa. Então, essa aí está verdadeira. Então, a resposta correta seria B, né? Que foi justamente o que a gente viu até agora, né? Então, vamos ver agora a segunda questão. Ao retirarmos uma garrafa de cerveja do freezer, notamos que ela estava bem gelada. Fizemos isso segurando-a pela chapinha. Ao servirmos, seguramos a garrafa pelo seu centro e notamos que ela tinha congelado ou ficado parcialmente solidificada. Assinale a opção que melhor explica essa passagem do estado líquido ao parcialmente sólido. Vê só, eu tinha pego a garrafa, né? Depois eu peguei ela pelo meio e percebi que aquela parte tinha meio que congelado, assim. Então, qual alternativa aí seria verdadeira? Aí, vamos ver. Ela já estava congelada.
Só que a gente não tinha visto, tá? Falso isso daí. Ao servirmos segurando-a pelo centro, cedemos calor ao líquido, e esse usa para produzir uma mudança de estado, nova orientação molecular. Sim, a alternativa seria essa, porque quando a gente segura a garrafa, a gente consegue conduzir calor, né? Como a gente já tinha visto nos assuntos anteriores, a gente conduz calor, e isso faz com que ocorra um breve descongelamento daquela região da cerveja, no caso. A alternativa aí seria B. Alternativa C. A garrafa de cerveja, por ser escura, absorve mais rapidamente o calor. Assim, a pressão interna diminui, modificando o seu estado molecular. Não, isso aí tá falso. É o fenômeno chamado de regelo, em que o líquido solidificado volta a ser líquido devido à perda de calor para o meio ambiente. Isso até acontece, o regelo até acontece, mas não foi nessa situação. Com a diminuição da temperatura, a pressão diminui. Com isso, a agitação molecular aumenta, já que não é anulada pela pressão. Sendo assim, tem-se um novo estado físico, o sólido. Isso aí tá falso, tá? Porque, primeiro, se a gente diminui a pressão, se a gente diminui a temperatura, a gente não vai ter uma maior agitação das moléculas. A gente vai ter uma diminuição da agitação das moléculas. E a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Quanto menor, menor a sua agitação. Então, minha alternativa realmente seria a B aí, né? Que ele diz que ao servirmos, segurando-a pelo centro, cedemos calor ao líquido, e este usa para produzir uma mudança de estado, ou seja, uma nova orientação molecular. Quarta questão. Deveria ser a terceira, mas terminou, acho que no slide eu coloquei errado aqui, então a gente vai fazer logo a quarta. Quando um patinador desliza sobre o gelo, o seu deslizamento é facilitado, sendo o atrito diminuído porque parte do gelo se transforma em água. Se o gelo se encontra em uma temperatura inferior a 0°C, isso ocorre por quê? Bem, essa questão é justamente aquele exemplo, né, que eu tinha dado do patinador. Então, o que é que acontece? O patinador, ele usa aqueles patins que possuem uma lâmina embaixo. Essa lâmina serve para cortar o gelo, né, no caso. E como é que isso acontece? Como aquela lâmina é bem fininha e o peso do patinador exerce uma pressão enorme em cima dela, então a lâmina está recebendo um peso do patinador que vai exercer uma força, né, um peso também naquele gelo. E isso faz com que aumente a pressão daquele sistema. Aumenta a pressão em uma área muito pequena, que seria justamente a área da lâmina, né, que é muito fininha. Então, isso faz com que a pressão seja ainda maior. No caso, como a gente sabe, né, que pressão seria justamente a força dividida pela área. Então, se eu tenho uma força maior e uma área menor, então eu vou ter uma pressão ainda maior. Então, como a lâmina é muito fininha e o peso da gente em relação à área da lâmina é bem maior, então a minha pressão também vai ser aumentada. Fazendo com que seja possível, quando o patinador esteja patinando sobre o gelo, aquele gelo derreta por alguns minutos, enquanto ele está passando com a lâmina por ele. Então, daí seria o quê? Aumento da pressão e diminuição da temperatura de fusão. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Não esqueça de conferir o gabarito da semana passada, que é esse aí que tá passando na tela. E tchau, tchau!